Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Louvamos a Deus por esses dias e também por esse dia específico, também por essa manhã. Senhor, nós rogamos a Ti que seja abundante a graça do Senhor sobre cada um de nós. Amém. Que não falte da Tua vontade, que não falte da Tua palavra, que não falte do Teu querer e que não falte de nós para contigo prazer por cumprir a Tua vontade. Amém. Que não falte o amor de nós para contigo, Senhor. Senhor, e rogamos a Ti para que o Senhor nos conduza nesse momento agora na transmissão da Tua palavra. Amém. Que acima de tudo o Teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado, seja exaltado. Irmãos, até ontem à noite eu tinha algo no coração que eu vinha pensando para repartir com os irmãos, mas depois, ouvindo o que o Senhor nos falou através da vida do Gil, depois até compartilhei com ele, eu acho que a gente poderia seguir por esse caminho, E Gil nos falou ontem sobre a comparação que Jesus ele faz ali entre com Noé e Ló, né? Falou da maneira na qual Ló se portou quando viu as campinas e vendo as campinas, ele se aproximou e até fixar moradia em Sodoma. É a maneira na qual Deus fez de tudo para que Ló saísse daquele ambiente, tanto que os anjos literalmente tiveram que arrastar eles ali, né? E vimos que Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles, principalmente da esposa, né? Que virou uma estátua de sal, né? Mas comparando com Noé, a gente vê que Hebreus 11:7 fala que Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, né? E o Gil nos falou quanto a importância de nós exercermos o nosso sacerdócio. Ele nos falou 3 coisas, né? Que é a comunhão com os irmãos, citando das 3 parábolas, a comunhão com o Senhor e a multiplicação da vida de Cristo, a proclamação do Evangelho, ou seja, o nosso sacerdócio. Mas acima de qualquer coisa, o nosso sacerdócio ele se constitui na nossa relação com Deus, como ele bem disse ontem, né? Que a relação com os irmãos, a comunhão com os irmãos não pode substituir a comunhão, a relação com o Senhor. Eu queria lembrar que lêssemos juntos aqui Mateus 24, de 35 a 44. Diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Aí Jesus disse: assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus disse que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras dele não vão passar. Ou seja, tudo o que ele disse se cumprirá. O que tinha que ser cumprido já se cumpriu. As coisas que estão se cumprindo e as coisas que se cumprirão, nada ficará de lado. Mas ele fala, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, senão o Pai. Mas ele traça o comparativo. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se um casamento. Ou seja, viviam uma vida normal. Viviam uma vida normal. Tanto que Noé entrou na arca com os seus e os demais não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou, arrastou, matou a todos. Mas ele fala, mas considerai uma coisa, considerem algo. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. E Jesus fala que assim vai ser os dias da vinda do Filho do Homem. Por isso, ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Irmãos, é certo que nós já ouvimos esses versículos várias vezes, graças a Deus que ouvimos, porque o Senhor ao longo de um bom tempo tem nos trazido esses alertas. O Espírito de Deus tem alertado a igreja quanto ao fato de estarmos preparados para o grande dia, o dia da vinda do nosso Senhor. Ele diz, mas fiquem apercebidos, porque a hora em que vocês não cuidarem, o Filho do Homem virá. Irmãos, há uma palavra de Deus para nós, para que todos nós estejamos preparados, para que todos nós, quando da vinda do Filho do Homem, possamos ouvir da boca dele, vinde, bendito de meu Pai, para o descanso eterno, para aquilo que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Contudo, nós bem sabemos que os dias em que vivemos, ele tem sido tomado de dias de agitações, de dias de correria, de dias de insensibilidade, de dias de apatia, muitos com o esfriamento da fé, se esfriando na fé, mas o Espírito de Deus quer que nós olhemos não somente o hoje, mas quer que nós olhemos lá na frente, mas quer que nós tão somente não vivamos somente o presente. É lógico, vivemos o presente para podermos no futuro, e o futuro para nós, irmãos, pode ser daqui a pouco, por mais que Jesus não vai voltar hoje nas nuvens, mas como o Gil falou ontem, mas ele pode voltar para qualquer um de nós, e é desejo do Espírito dele que cada um de nós estejamos preparados. Eu queria associar esses versículos com Lucas 21, de 33 a 36. Também Jesus diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo,
e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus disse: acautelai-vos por vós mesmos. Cuidem de vocês, para que nunca suceda que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia. E nós bem sabemos que essa consequência da orgia é aquele espírito de festa. Espírito de festa. Salomão, tão sábio, instruído pelo Espírito de Deus, ele diz que é melhor estar onde há festa. É isso que ele diz lá? Não. Ele diz que é melhor estar na casa onde há luto. Onde há luto. Por quê? Porque onde há luto, há reflexão. Onde há luto, as pessoas pensam: poxa, e se fosse eu estaria preparado? Mas onde há festa, alguém pensa nisso? Onde a festa é distração, é entretenimento, sabe, é risos. Mas Jesus fala: acautelai-vos por vós mesmos, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com esse espírito de festa. Mas ele também diz: com as preocupações deste mundo. Parece que a impressão que dá que ao vivermos nesse mundo, sempre precisa-se de algo a mais, por mais que tenhamos ou por mais que se tenha, a pessoa precisa ter, a pessoa precisa almejar, a pessoa precisa buscar. Não que não podemos buscar, mas só que Jesus fala para que nosso coração não fique sobrecarregado com essas coisas, para que não haja inversões de valores, para que ao termos ou se ter essas muitas preocupações, não tire o foco, os olhos do alvo, não tire os olhos da pessoa de Jesus, e começa-se a viver nesse mundo, para esse mundo, somente no mundo, ou seja, e a pessoa de Jesus vai ficando de lado. Por isso que Jesus fala: acautelem-se, cuidem-se, cuidem de vocês mesmos, para que não haja nenhuma sobrecarga indevida. Então é desejo do Senhor preparar eu, você, cada um de nós para aquele dia, e para isso Ele vem falando com cada um de nós. Usa a vida dos nossos irmãos nas pregações, nas conversas, nas edificações. O Senhor tem trazido a nós essa palavra de alerta, E é certo, como Gil disse ontem, quando as Escrituras, o próprio Jesus disse que esse dia vai ser como um ladrão. Será como um ladrão para aqueles que não estiverem apercebidos. Mas para aqueles que estiverem apercebidos, Jesus não vai vir como ladrão, porque nós estamos aguardando esse dia. Para aquele que está aguardando e vivendo por esperar esse dia, não será como ladrão, não será de surpresa a promessa se cumprindo. Amém. A promessa se cumprindo, o sinal do Filho do Homem. Opa, já foi escrito, Jesus já havia predito para nós. Jesus já havia predito para nós, e agora, Senhor, bendito seja teu nome, porque a tua promessa se cumpre. Agora eu vou estar com o Senhor, definitivamente, face a face. Irmãos, que o Espírito de Deus possa conduzir cada um de nós a estarmos de fato esperando esse grande, e que para nós não vai ser um terrível dia, vai ser um glorioso dia. Vai ser um terrível dia para aqueles que não estiverem preparados. Vai ser um terrível dia
para aqueles que não tiverem óleo na lamparina. E é assustador quando Jesus fala: 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado e deixado a outro. E fala das 2 que também vão estar no campo, uma será tomada e deixada a outra. E ontem Gil falou da parábola das 10 virgens. 50% ficaram e 50% foram. Não é assustador isso? 50% pelo menos? É muita gente. É muita gente. Irmãos, muita gente vai ficar. Muita gente vai ficar. E que no nome de Jesus nós não estejamos em paz. Nenhum de nós. Jesus está nos preparando a igreja dele para esse dia. Imaculada, pura, santa, sem defeito. Exatamente, sem dúvida. 50% os que pensam que é igreja. Porque os outros já estão no mundo, já estão no maligno. 50%, não sei se você, lógico que nem todos vão lembrar aqui, mas alguns vão lembrar. Vamos lembrar do Denorex aqui, né? Quantos lembram do Denorex aqui? Vocês viram que é uma pequena parte, né? Parece, não é? Como diz o Denorex, é um reclame. Que palavra que não se usa mais também. Era um comercial. Denorex era um anticaspa. Era um anticaspa. E os demais pareciam. Mas eu estou no tempo do reclame. Do epílogo. O Denorex parece, mas não é. Temos que ser Denorex. Temos que ser originais. Temos que ser aqueles que não somente parecem, mas é. E o Senhor nos tem preparado para esse dia. Gil citou 2 versículos ontem também, que eu queria me deter neles também, mas eu só vou citar, que é Mateus também, 24, versículo 12 e 13. E é a continuação. Ali fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor, algumas versões falam, o amor de muitos, o amor de quase todos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, o amor de muitos se esfriará. E o 13 fala: mas aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem será salvo? Quem perseverar até o fim. Mas o 12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E esse amor de quase todos esfriará, de fato, a ideia é um amor enfraquecido. Sabe, aquele amor que era um amor de fato, mas ao longo do tempo foi se enfraquecendo, foi se perdendo a força. Mas por se multiplicar a iniquidade. E o que é a iniquidade? Conforme nós temos visto. Iniquidade, essa palavra no grego é anomia. Mas significa não lei, que significa um desprezo e violação da lei. Vamos trocar a palavra iniquidade? E por se multiplicar o desprezo e violação da lei, o amor de quase todos se esfriará. E por se multiplicar o desprezo à palavra de Deus, o amor de quase todos se esfriará. Mas lembrando que é dentro do contexto da igreja. Essa palavra iniquidade aqui é no contexto igreja do Senhor. Não está falando da iniquidade que acontece de fato no nosso mundo.
está falando da iniquidade dentro da igreja. Então está falando, é um alerta para cada um de nós. E por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar a falta de lei, e por se multiplicar o desprezo e violação da lei, o amor de quase todos se esfriará. Eu quero destacar aqui alguns desprezos, algumas violações da lei, algumas delas, dentre as quais nós não estamos, pela graça de Deus, incluídos, dado aquilo que o Senhor nos tem mostrado, dado aquilo que o Senhor nos tem revelado, nós não estamos incluídos. Mas, por exemplo, se a gente for ler Mateus 6,33, vocês não precisam abrir. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, é importante destacar isso, porque não diz e as demais coisas. Jesus disse: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo tem sido muito mal ensinado por vezes. Buscar, o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Por isso você tem que pedir, por isso você tem que reivindicar, porque isso é palavra de Deus, não é palavra de Deus. Jesus não disse que todas as coisas nos seriam acrescentadas. Jesus disse: e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Olhem os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Olha os pássaros dos céus, não trabalham, mas nosso Deus sustenta eles. Assim, da mesma forma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comer, beber. O apóstolo fala, tendo sustento, que isso está em 1 Timóteo 6, de 8 a 10, tendo sustento com que se vestir, estejais contentes. E os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. O apóstolo diz: vocês tendo sustento, que inclusive vestir, estejam contentes. Agora eu pergunto: é essa a pregação que a gente vê aí fora? É isso que nós ouvimos? Não. Muito pelo contrário. Eu não tenho o costume de assistir a alguns programas chamados evangélicos, mesmo porque nós não somos evangélicos. Deus não é evangélico. Deus é Deus. Deus é santo. E tem uma palavra ali, tipo, para que juntos lutemos pela fé evangélica. Não é pela fé evangélica, é pela fé do Evangelho. Nós não somos evangélicos, mas eu não tenho costume de assistir tais programas, mas já assisti. E quais são os chamarizes, muitas vezes? Não, depois que eu passei a frequentar a igreja tal, agora a minha empresa foi levantada, agora eu tenho um carro do ano, agora eu tenho um apartamento na cobertura. Onde é que Jesus pregou sobre isso? Agora, certamente, aquilo que o Gil falou ontem, quando o anticristo for revelado, certamente muitos vão aplaudir esse indivíduo, porque vai ser a solução, entre aspas. Mas esse não é o Evangelho de Jesus. E o que é isso? É um desprezo e violação da lei. Isso é a iniquidade entrando no meio da igreja. Deus não tem compromisso com palavras de homens. O compromisso dele é com a palavra dele.
por mais renomado, por mais que seja conhecido alguém, é a palavra de Deus que tem que ser exaltada sempre. Aquilo que falamos, o selo de Deus está onde o Filho dele está sendo adorado, exaltado. Ali está o selo de Deus, e ali há de fato a manifestação da vida de Cristo. Ao que passar disso, vem do homem para o homem. Aí é meia, 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 homem, homem, homem. Então isso é um desprezo e violação da lei. Só vou citar 1 João 2, de 15 a 16. Ali o apóstolo fala: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus. E fala: o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Essa é a palavra de Deus, rosto do Rei de Deus, sua justiça, e estas coisas vão ser acrescentadas. Tendo sustento e com que se vestir, estejam contentes. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que passar disso é mundo. É mundo. Então, irmãos, a pregação que diz contrário ao que Jesus e os apóstolos falaram, isso é anomia, isso é iniquidade entrando no meio da igreja, isso é um desprezo e violação da lei. Por isso eu digo para cada um de nós aqui: cuidado com o que ouvimos, cuidado, cuidado o boquinho que fala, cuidado o olhinho que vê. O nosso Salvador está olhando para você. Cuidado. E assim vai. Mas cuidado com esses ditos programas evangélicos. Cuidado. Cuidado. Eu digo cuidado. E muito cuidado. Se você não pode ficar sem um desses programas, digo cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Nós, pela misericórdia de Deus, nós temos recebido da parte de Deus, sabe, palavras que de fato que nos levam a ter uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida entregue a Ele, para nós não amarmos esse mundo, mas amarmos tão somente ao Senhor. Amém. Uma outra iniquidade, um desprezo e violação que há muito tem entrado no meio da chamada igreja do Senhor. Lucas 16, 18, o que é que diz ali? Quem repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. Quem casa com a repudiada pelo marido também comete adultério. Já pararam para pensar como isso virou moda no meio da chamada igreja de Jesus? Há muitos anos atrás, eu não sou tão velho, tenho 5.1, né? Menino ainda, meninão, né? Mas na minha infância, e olha que eu não sou dentre nós aqui o mais tem mais idade, né? Mas na minha infância era raro ouvir falar sobre divórcio. Ouvia um ou outro, mas isso no contexto da igreja, eu particularmente não via isso. Mas aí houve uma época que o divórcio foi regularizado, legalizado, né, perante a sociedade. Aí começaram a dar a César o que era de César. Aí começaram a isso que estava mais no contexto do mundo, a igreja começou a abraçar. Não, mas agora está legalizado. Ah, não, vocês já foram casados? Já fomos casados, mas já se divorciaram? Porque vocês têm que se divorciar e casar certinho para poder ser um crente. Nós não vimos isso hoje no Brasil. E que desprezo, e que violação da lei do Senhor, que anomia, a iniquidade tomando conta dentro da igreja, e muitos têm abraçado isso. É impressionante como a palavra do Senhor é tão clara nesse sentido, é tão clara, e as pessoas ainda tentam buscar uma válvula de escape.
né? Irmãos, eu sei que dentre esses dois temas que eu citei, pela misericórdia de Deus, nós não temos ensino que desfavoreça a palavra do Senhor, nós não temos prática que desfavoreça a palavra do Senhor. Pela misericórdia de Deus, podemos dizer, essa anomia, essa iniquidade, esse desprezo está longe de nós. Pela misericórdia de Deus, mas nós temos que cuidar com o nosso coração, para que essas coisas não tomem o nosso coração. Por isso que eu digo, cuidado com aquilo que ouvimos, cuidado com aquilo. Meias verdades, irmãos, nunca vai ser verdade. São meias verdades, nunca vai ser verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus não é a meia verdade. Jesus, ele não é condescendente com esse tipo de coisa. Ele estabeleceu o princípio e as regras para cada um de nós que temos que andar. Mateus 18:15. Eu sei que nós não vamos ter muito tempo, então eu vou citar alguns versículos, tá? Mateus 18:15 diz: se teu irmão pecar contra ti, fala para o seu discipulador arguí-lo, entre o discipulador e ele só. E se ele ouvir o teu discipulador, você ganhou o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até os pastores. Afinal de contas, os pastores estão aqui para conduzir as ovelhas, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até os pastores. Não, mas de repente, se não der falar com o pastor, fala com o líder da igreja que está na casa. É isso que Jesus diz? Se teu irmão pecar contra ti, vai você a ele, arguí-lo entre ti e ele só. Arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, você ganhou a teu irmão. Aí depois, é lógico que tem os outros passos e as outras instâncias. Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou outro testemunho, para que pelo depoimento de 2 ou 3 e tal, tudo se estabeleça. Mas aí, se ele não te ouvir, aí leva, né? Leva para os pastores, leva para aqueles que de fato estão à frente. Seja mais, Jesus colocou os passos. Mas por que Jesus falou sobre isso? Porque ele sabia que teria problemas entre nós, na igreja do Senhor. Mas sabe onde pode entrar a anomia? Sabe onde pode entrar um desprezo? Um desprezo e violação da lei? É quando nós não observamos e não praticamos isso que Jesus disse. Tipo, quando ao invés de ir falar com o irmão, eu falo com o outro, eu falo com o outro, eu falo com o outro, aí pode gerar a chamada maledicência entre nós. Irmão, Jesus disse, se o irmão pecar, vai você a ele. Vamos nós a ele. E também depois ele fala em Mateus 5, né? Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa perante ti, não oferte, deixa perante o altar a tua oferta. Vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão e você volta e faz a tua oferta. Porque senão essa oferta não é aceita. Não é aceita. Então a anomia pode entrar, irmãos, aí. E aí nós corremos esse risco. Aí nós corremos esse risco. Infelizmente isso não está tão longe de nós. Infelizmente não. Mas nós temos que abolir isso dentro de nós. Porque praticar o contrário do que Jesus disse é iniquidade. É um desprezo. É uma violação da palavra dele para conosco. E também, Hebreus 12, 14 e 15, ali o apóstolo fala: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele fala, mas atentando diligentemente com empenho, para que ninguém seja faltoso. E fala, separando-se da graça de Deus, e nem haja em vós raiz de amargura. E fala aqui, brotando, seja, pequenininho, que brotando vos perturbe. Depois traz contaminação para os demais ainda, né? E brotando os perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados.
Irmãos, permitir que se aloje em nosso coração a raiz de amargura é um desprezo, é uma violação à lei de Deus, é a iniquidade entrando. Mas lembrando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou o amor de muitos, vai se esfriar. Então, às vezes, quando corremos o risco de, quando pensamos na iniquidade lá fora, na sujeira, na podridão que está esse mundo. Mas quando Jesus está dizendo aqui especificamente, Ele está dizendo a nós, a igreja dele, por se multiplicar a iniquidade. Eu vou citar apenas 1 Pedro 3,7. Ali fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E fala: com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, para com a vossa mulher como parte mais frágil. Fala: tratai-a com dignidade. Interessante que fala: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E depois ele fala: para que não se interrompam as vossas orações. Mas a palavra de Deus a nós, maridos, é vivermos a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração com a nossa esposa, a parte mais frágil, tratá-la com dignidade, porque nós somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Irmãos, é certo, nós homens, falando para nós homens casados aqui agora, é certo que nós somos autoridade na nossa casa, é certo que Deus nos colocou por cabeça, mas toda autoridade, o exercício da autoridade é através do serviço, e através do serviço vem o reconhecimento. Nenhum de nós precisamos nos impor em nossas casas para dizer: não, eu sou cabeça aqui. Se precisa se impor, é porque está faltando a graça de Cristo, é porque está faltando discernimento, está faltando viver essa vida comum do lar. Mas a autoridade, ela é reconhecida pelo serviço. E também quero juntar isso com Efésios 5. Efésios 5, do 25 ao 30, quando Paulo fala: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Mas ali fala: para que a santificasse, e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, fala: para a apresentar, ou seja, apresentar a esposa a si mesma, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu não vou seguir lendo, mas depois ele fala: assim também os maridos, ou seja, da mesma forma, devem amar a esposa como ao próprio corpo. Irmãos, homens, nós aqui casados, o não exercício do nosso sacerdócio da nossa casa pode se constituir numa anomia, pode se constituir num desprezo e violação da palavra de Deus. O não exercício, isso é muito sério. E por se multiplicar a não lei, por se multiplicar o desprezo e violação da lei, o amor de quase todos ou de muitos se esfriará. Deus nos chamou para cuidarmos de nossas casas. Deus nos chamou para cuidarmos da nossa esposa. Deus nos chamou para alimentá-la. Deus nos chamou para apresentá-la diante de Deus, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, apresentá-la diante de Deus, santa e sem defeito. Deus nos chamou para isso. É responsabilidade nossa trazer o maná para nossa esposa. É responsabilidade nossa. Por isso, nós, homens, irmãos, atentem-se a isso que a palavra de Deus diz. Cuida da esposa, zela por ela, alimenta ela. Diante de Deus, nenhum de nós vamos poder dar qualquer que seja a explicação.
Ah, Deus, eu só não fiz isso porque ela tem dificuldade em me ouvir, tem dificuldade de se sujeitar. Diante de Deus, nada disso. É inexcusável, ó. Inexcusável. Não tem como dar qualquer explicação para dar alguma justificativa diante de Deus. Portanto, tomemos cuidado, meus homens, para que nós não sejamos, eu vou usar a palavra, anônimos. Para que não permitamos esse desprezo e violação da lei. É certo que as mulheres por dentro podem estar dizendo aí amém, sim. Amém. Ou talvez falando, fala Deus, toca o brasas do altar. Sim, alegra tendo ao seu mandar. Fala Deus. Fala. E ele fala mesmo. Mas irmãos, nós homens tratados aqui, ouçamos a voz de Deus. Sabe, Deus é tão amoroso, porque tudo isso que Deus nos fala, eu sempre digo, é a expressão do amor, da bondade e do zelo dele por cada um de nós. Porque ele quer que cada um de nós estejamos naquele dia santos, irrepreensíveis, puros diante do nosso Deus e Pai. Amém. Amém, irmãos? Amém? É para nós homens. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Nenhum desses textos é desconhecido por nós. Todos são conhecidos. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas tendas. Palavra de Deus, dizendo que esses são os mandamentos, os juízos e os estatutos que o Senhor Deus nos ordenou. E fala, para que temas ao Senhor e guardes todos os seus estatutos e mandamentos. Fala, tu e o teu filho e o filho do teu filho. Tu, o teu filho e o filho do teu filho. Uma palavra a nós aqui, paz. Uma palavra a nós, paz. Que toda a responsabilidade quanto aos nossos filhos é nossa. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, quando crescer, não se desviará dele. Mas às vezes pode haver daqueles pais que pensam que está dizendo cria a criança no caminho que deve andar. Está dizendo cria, está dizendo ensina. Porque criar é responsabilidade nossa mesmo. Trazer o pão, trazer o sustento, mas vai muito mais além do que particularmente a nós homens trazemos o sustento para a nossa casa. Não, está aqui, eu dou tudo que vocês precisam. Não é só isso que Deus está falando.
Está dizendo, ensina a criança, não é criar a criança no caminho que deve andar. E essa é a responsabilidade de nossos pais. E mais interessante que depois o Senhor fala, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Eu acredito que a medida da instrução e do ensino que damos aos nossos filhos é a medida do quanto nós temos do Senhor também. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E fala, e depois segue dizendo, embora nós não tenhamos isso, né? E a professora da escola dominical vai inculcar a palavra no teu filho. É isso? É a dita escola chamada evangélica vai ensinar a palavra ao teu filho. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. E essa palavra inculcar dá a ideia de uma persistência. Seja, sendo persistente. Tanto que é tão persistente que depois ele fala, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e fala, você vai atar essas palavras nos umbrais, nos batentes da porta da tua casa. Ou seja, é em todo tempo e em todo lugar, com a vida e a palavra. Por que com a vida e a palavra? Porque se for a palavra sem a vida, é morte. É morte. Sabe, querer ensinar aquilo que não somos exemplos, isso é morte. Ou seja, isso é letra. E a letra mata. Mas o Espírito é que vivifica. Então, ensinando em todo tempo e em todo lugar, com a vida e a palavra. Você vai atar, você vai amarrar, você vai prender essa palavra de maneira que essa palavra esteja constantemente sendo inculcada. Eu me lembro quando a Priscila era pequenininha, hoje não mais, mas eu me lembro que um dia ela chegou, não para minha glória que eu vou dizer isso, ela chegou toda feliz em casa dizendo, pai, a professora fez uma pergunta para nós e perguntou quantos pais de vocês estudam, quantos pais dos nossos pais que estudavam. Aí ela falou, professora, meu pai estuda. Ah, é, Priscila? O que teu pai estuda? Meu pai estuda a Bíblia, professora. Meu pai estuda a Bíblia. Mas por que ela deu essa resposta? Eu digo isso não por ser Deus, mas por que ela deu essa resposta? Que resposta ela daria? Que resposta teus filhos dariam? Dado a tal pergunta, que resposta eles dariam? Ah não, meu pai, minha mãe, não, são tementes a Deus, eles oram a Deus, eles buscam a Deus, e não somente isso, professora, eles oram com a gente também, Tu as inculcarás a teus filhos, mas as palavras que vão estar no teu coração. Irmãos, por que eu digo isso? Porque o contrário disso pode ser alegria. O contrário disso pode ser um desprezo e violação à palavra do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno, primeiro vão estar no teu coração. Nós temos que amar, nós pais, amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para que os nossos filhos se beneficiem disso, e os nossos filhos amem ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento. O contrário disso é anomia. O contrário disso é iniquidade. O contrário disso é um desprezo e violação da lei. Amém, irmãos? 1 Pedro 3, de 1 a 6. Pedro 3, de 1 a 6. Mulheres,
Casadas, Fala a Deus. Fala a Deus. sede vós. Fala a Deus. Fala a Deus. Mulheres casadas, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Mas, agora sim. 1 Pedro 3, 1 a 6. Mulheres casadas, vós igualmente, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos e adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Essa é a palavra apostólica, essa é a palavra do Senhor para com as irmãs casadas. O que passar disso pode se constituir numa anomia, num desprezo e violação da lei. A mulher que não se sujeita ao seu marido, ela está entrando pelo caminho da iniquidade. Ela está entrando pelo caminho do desprezo e violação da lei do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Ou o amor de muitos vai se esfriar. A mulher que tem dificuldade em se sujeitar ao marido, é porque tem dificuldade de se sujeitar ao Senhor. Quero, entretanto, que saibais ser Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Irmãs, Deus nos colocou como cabeças sobre vocês, não por imposição. Que não haja um governo em nossas vidas, em nossas casas, por imposição, mas de reconhecimento. Mas nada também vai justificar uma esposa diante de Deus falar: Senhor, não, mas eu só não me submeti porque ele é incrédulo. Eu só não me submeti porque na realidade, Senhor, ele se converteu, mas ainda é uma casca dura, é um osso duro de roer. É por isso, Senhor, que eu não me submeti. Aí eu pergunto: Deus vai dar ouvidos a isso? O Senhor vai dar ouvidos a isso? Ah, filha, de fato, não foi fácil para você não mesmo, né, filha? Não foi fácil não, né? Mas será que foi mais difícil do que o meu sacrifício na cruz? Talvez ele poderia dizer. Será que o meu sacrifício na cruz não foi o suficiente para entender, para que você entendesse a necessidade da sua sujeição ao marido? Aqui fala: ao observar vosso honesto comportamento cheio de temor. A mulher que teme ao Senhor se sujeita ao seu marido. Esse comportamento cheio de temor vai ser observado. Ninguém vai precisar falar nada. Vai ser observado, porque ela, antes do marido, ela teme ao Senhor. E por temer ao Senhor, ela se sujeita ao marido. A dificuldade de se sujeitar ao marido é a dificuldade de se sujeitar ao Senhor. E nisso está um grande perigo. Não seja o adorno da mulher, da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos ou adereços de ouro. O Senhor não está dizendo que é errado a mulher se enfeitar, se maquiar, um brinquinho, batonzinho, e assim vai. Não está errado, mas que não seja isso, essa marca. Muito mais que
que o marido veja o exterior, mas que o marido veja o interior, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valia, de grande valor para com Deus. É isso que conta. Quer se maquiar por fora? Se maquia por fora. O que você gosta e o que o maridão gosta também. Entre no acordo aí, entre no acordo. Entendeu? Mas que acima de tudo, seja o interior. Seja unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Isso é de grande valor diante de Deus. Isso é o que conta, irmãs. Essa é a palavra de Deus. Amém. E não podemos dizer diferente disso. O contrário disso é iniquidade. O contrário disso é anomia. O contrário disso é um desprezo e violação à palavra de Deus. É um desprezo. E por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar a não lei, por se multiplicar e desprezo a violação da lei, o amor de quase todos, ou de muitos, se esfriará. Não, mulheres casadinhas, não permitam que a iniquidade se aloje no teu coração. Não se preocupe, homem, em contrariar a tua esposa quando for preciso. Contraria. Por que eu digo isso? Márcia sempre lembra disso. No nosso início de casamento foi um tanto quanto conturbado, né? Nós não éramos convertidos, eu não entendi o meu sacerdócio, a Márcia não entendia o papel dela também, tivemos muitos problemas, mas depois nós fomos ensinados, né? Mas a Márcia sabe disso, eu vou dizer, com isso não vou estar expondo ela, mas por vezes eu precisei contrariar ela, por vezes. E ela mesma diz, ela testemunha isso para as irmãs. Eu precisei contrariar a Márcia várias vezes, entendeu? Para que ela pudesse entender o papel dela. Mas também precisei me impor com a graça de Cristo também. Então, marido, não se preocupem em contrariar a esposa, dentro da graça do Senhor. Não por força, nem por violência. Na dependência, fala assim. Nós ouvimos lá em Londrina. Ainda bem que o Hélio fala falecido, né? O Gil fala falecido. Nós ouvimos em Londrina algo que marcou muito a minha vida, da minha esposa, que dizia o seguinte, que a submissão da mulher, ela não rebaixa a mulher, mas a posiciona corretamente em Cristo. Eu nunca penso, valeu a pena ouvir isso. Amém. Somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Nós homens não somos nem um pouquinho, nem um milésimo melhor do que essas coisas. Nem um pouquinho. Se de repente houver aquele que pensa, está redondamente enganado, quadradamente enganado. Muito enganado. Não permitamos a iniquidade em nossas casas. Amém? 1 Timóteo 2,15 ali fala ainda sobre a mulher, 1 Timóteo 2,15, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Todavia será preservada, todavia será realizada na sua missão de mãe. Mulheres, vocês têm uma missão, foram comissionadas, a missão de mãe. Como é importante a atuação da mãe para com os filhos. Como é importante os filhos verem a realização da mãe, como esposa, como mãe, aquela satisfação dentro da casa. Mas aqui fala, mas se ela permanecer em fé, amor, santificação e também um bom senso. Que por fora disso é falta de senso. É não senso. Não é consenso.
todavia será preservada. Mulheres, vocês têm a graça de Deus em vocês. E essa graça do Senhor basta, é o suficiente. Eu digo nisso, abrindo um breve parênteses aqui, cuidado, irmãs, cuidado, irmãos. Há daquelas que podem dizer: eu não aguento mais esse menino, eu não aguento mais essa menina, eu tenho que colocar ela numa creche, tenho que colocar numa escolinha para se sociabilizar com os demais, porque afinal de contas está só ela aqui em casa, só eu e ela, né? E com isso acabam terceirizando a educação das crianças. Cuidado, cuidado. Nenhum sacrifício é tão grande quanto ao que já foi vertido por nós na cruz. E é a graça dele em nós. E é ele, irmãs, que traz o descanso para vocês. Jesus dizendo para vocês: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. O alívio está na pessoa de Jesus. Está na pessoa de Jesus, ao ponto de que esses filhos se tornam cada vez mais satisfação, prazer, gozo, alegria. Eu estou ensinando no caminho que deve andar e não estou terceirizando. Não estou terceirizando. Mulheres, amem ser esposa e mãe. Amem isso. Amem isso. E se for possível, fique em casa. Fique em casa, cuida do maridão, cuida dos filhos, sabe? Deus se comissionou e Deus se capacitou para isso também. Eu digo, se for possível, porque em alguns casos também, tipo, nós não queremos entrar em detalhes, que às vezes é necessário que a mulher trabalhe, mas, tipo, acima de qualquer coisa também, Deus, irmãs, Deus não chamou vocês para terem uma carreira promissora. Deus não chamou vocês para isso. O chamado de Deus para vocês é esposa, é mãe, é satisfação, é realização nisso. Sabe, não que não possa estudar, sabe, porque a casa é onde há o estágio, a casa é onde há a formação, é o laboratório, e a formação nunca termina, porque vai voltar sempre em experimento. O diploma está guardado no céu. Aleluia! Está guardado, o Diego bem lembrou. O nosso grande diploma vai ser quando nós ouvirmos do Senhor: vinde bendito. Aleluia! Esse é o diploma. Que a vida espiritual dos nossos filhos seja ofuscada. Amém? Estamos falando tudo isso, irmãos, porque de repente podem ser coisas que não nos atentamos de fato para enxergar que é pecado, e para enxergar que é iniquidade, para enxergar que é um desprezo e violação da lei. Temos que entender isso com toda seriedade, buscar isso com toda seriedade. Mas tudo que nós falamos até aqui, ou o que vamos seguir falando, tudo é dentro da capacitação que o Senhor Deus nos dá. Sabe, Deus capacita cada um de nós, capacita os homens, capacita as mulheres, capacita os filhos. Ou seja, lembrando, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Fala, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. A nossa suficiência vem de Deus. Se está pesado, será que não está faltando o fardo de Cristo? 2 Coríntios 3, 5 e 6, esse versículo que eu citei. Se está pesado, será que não está faltando ir aos pés daquele que traz o descanso? Será que não seria isso? Venham a mim, Jesus disse. Ele prometeu, garantiu: eu vou aliviar.
Eu vou aliviar. Anda aí comigo, eu vou aliviar. Amém, irmãos? Eu posso terminar. Eclesiastes 8:11. Eu vou citando a referência e vou lendo, tá? Para ganharmos tempo aqui. Mas Eclesiastes 8:11 diz: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente, totalmente disposto a praticar o mal. Mas eu quero dar uma palavrinha a nós, pais, pai e mãe, e principalmente aqueles que têm filhos menores, pequenos. As Escrituras dizem: quando não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente, totalmente disposto a praticar o mal. Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vocês já viram daqueles pais? Eu costumo dizer que tem aquela chamada dó humana. Já viram daqueles pais que têm dificuldade em executar a sentença? Já viram daqueles pais que têm dificuldade em chegar naquela parte bem carnuda? Parece que foi feito para isso mesmo, né? E ali executar uma obra. A dó humana atrapalha o propósito de Deus. A dó humana. Já viram daqueles pais também que ao disciplinar os filhos parecem que estão tirando pó? Ai, filhinho, não faça mais isso, tá? Eles estão tirando pó. Como se o pecado fosse sair. Passar a vassourinha. A gente brinca mais, infelizmente, irmãos. Já vimos esse filme. Esse filme não é novo não, viu? Mas quando não se executa a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está disposto, totalmente inclinado a praticar o mal. Eu me lembro uma vez, a Lívia, que hoje é a nossa filha casada, indo para 31 anos, nós fomos ao mercado. Até então, quando ela nasceu, quando ela tinha 1 ano, nós nos convertemos. Graças a Deus. Tinha 1 aninho. Mas aí um dia estávamos no mercado e essa Lívia fez um escândalo no mercado. Porque eu quero, porque quero. Fez um escândalo. Aí, como dizia minha mãe, né? Besta. Minha mãe dizia isso, deixa estar. Aí chegamos em casa. Uma conversa de gente grande. Vamos conversar. Trouxe a memória dela, né? Mesmo porque ela lembrava o que havia acontecido. Você lembra o que você fez lá, filha? Não lembro. Pois bem, filha, nunca mais faça aquilo. Essa foi a última vez que você fez isso. Vem aqui. Disciplina, sem tirar pó. Não era tirar pó, não. Irmãos, minhas filhas, para a glória de Deus, ao serem disciplinadas, nós orientamos elas, nós ensinamos elas. Pode chorar, mas não faça escândalo. E outra coisa, tira a roupinha, tira a roupa e deita aqui. E deita aqui. E sem segurar. Pode chorar. E se pôr a mão, vai nascer um vergão. Se pôr a mão, vai nascer vergão. Exatamente. E se espernear, o papai vai parar de contar. E não grita, não. Volta no zero, quero. Volta no zero. Provérbios 13:24, que retém a vara, aborrece seu filho.
mas o que o ama, ser o disciplina. Provérbios 22:15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afugentar. Vocês já pararam para pensar como a criança, como a inclinação da criança é que as suas vontades sejam feitas? Ela quer porque quer que suas vontades sejam feitas. Já pararam para pensar e ver isso? Uma criança, irmãos e irmãs, que tem dificuldade de se sujeitar aos seus pais, hoje, muito provavelmente vão ter dificuldade de se sujeitar ao Senhor quando na idade própria. Por isso é de grande e suma responsabilidade nossa dos pais o trato aos nossos filhos. Cuidado com a dó humana, porque é a palavra de Deus. E o contrário disso é iniquidade. O contrário disso é deixar que a criança viva para si mesma. O contrário disso é um desprezo e violação da lei. Provérbios 23:13-14 fala: não retires da criança a disciplina, porque se a fustigares com a vara, não morrerá. Não vai morrer. Aquele barulhinho. Fustigar. Se a fustigar com a vara, não vai morrer. Aí fala: você vai fustigá-la com a vara, mas vai livrar a alma dela do inferno. Isso é palavra de Deus. O contrário disso é humano. É humano. E a graça de Deus não pode ser manifesta onde impera a vontade humana. É a palavra de Deus. Se você tem dificuldade com a dor humana em disciplinar teus filhos, cuidado, porque está entrando num caminho de iniquidade. Cuidado, porque está entrando num caminho de desprezo. A vara e a disciplina dão sabedoria. Está em Provérbios 29:15-17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. E como é vergonhoso ver mãe e pai sendo envergonhados. Como é vergonhoso ver pai sendo envergonhado. Às vezes, no shopping, mercado, pais sendo envergonhados. Que vergonha para eles e para a gente que presencia isso também. No encontro geral, no encontro caseiro. No encontro caseiro, o Ricardo está dizendo aqui. No encontro geral. É vergonhoso para o casal, é vergonhoso para quem vê também, para quem presencia. A vara, a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e vem envergonhar a sua mãe. Corrija teu filho, olha aqui, corrija teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. É isso. Corrija teu filho e vai te dar descanso, vai trazer delícias para a tua alma. Você vai poder sentar lá tranquilo, vai poder participar. Quando eu vou para o encontro, eu deixo o filho, como meu marido é incrédulo mesmo, eu deixo meu filho com o meu marido. E se chegar lá, vai me envergonhar, vai ser uma... Permitamos que os nossos filhos convivam nesse ambiente de família. Convivam nesse ambiente de família. A Priscila, quando ela era pequena, como diz, ela era casca grossa. Casca grossa. Tinha vezes que estávamos no encontro caseiro, a Márcia, tínhamos que levantar várias vezes, mas uma coisa eu tinha certeza: nós levantávamos não por omissão em nossas casas, porque nós não éramos omissos. Agora há aqueles que têm tais dificuldades porque são omissos, não praticam em casa e depois, no meio dos irmãos, aí fica com vergonha e tudo mais. Ambiente de família. Amém? Terminando aqui agora, vou citar 2 versículos. Romanos 12:2. Amém, pais? Amém, pais? Levanta sua mãozinha, como diz o Mário, levanta a mãozinha santa. Levanta a mãozinha santa. Amém.
Deus viu e ouviu esse amém. Amém? Deus viu e ouviu. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, inclusive aqui. Também, graças a Deus. Romanos 12:12 ali, dando uma corridinha aqui. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, ele fala, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, primeiro ele fala sobre a importância de renovarmos a mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois ele fala, tudo o que tem que ocupar a nossa mente. O que é que tem que ocupar a nossa mente, irmão? Vamos falar aí. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Irmãos, Colossenses 3, 1 a 3, antes de eu falar lá. Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita ou à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo fala, renovar a mente, para experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O apóstolo diz, tudo que é verdadeiro, puro, amável, e assim vai, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Depois ele fala, buscai as coisas lá do alto. Se vocês morreram com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Pensem nas coisas do alto. Então, resumidamente falando, essa é a palavra de Deus para nós, não é? Amém? Onde é que pode entrar a anomia aí? Onde é que pode entrar o desprezo, a violação da lei? Onde começa a se permitir a nossa mente ser tomada de coisas, de músicas, tantas outras coisas que não promovem, que não produzem estas coisas. E muitas das vezes em nome da chamada liberdade. Não, mas isso não me contamina. Isso não me contamina, não me traz nenhum problema. Aí eu pergunto, será? Eu acho que o problema já está quando se diz que não há problema. Aí já tem problema. Aí é sério. Eu digo, todos nós, e principalmente agora eu quero dizer a vocês jovens, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o que vocês veem. As Escrituras falam, renovem a mente, e renovar é tirar o que não presta e colocar o que presta. Fala, pensem e busquem as coisas do alto, tudo que é verdadeiro, tudo é puro, amável, que ocupe o vosso pensamento. Que o apóstolo diz, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E fala, se vocês foram ressuscitados juntos, juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Cuidado com o que vocês ouvem, porque aí pode estar entrando a anomia. Alguém pode estar entrando por um caminho da iniquidade, pode estar entrando por um caminho de desprezo, onde as Escrituras dizem que nós temos a mente de Cristo. Está em 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Vou terminar agora Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Ali diz o seguinte:
Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Mas olha o que diz o versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. A verdadeira prudência vem da palavra de Deus. Ai dos que são sábios aos próprios olhos. Ah, mas qual o problema? Mas qual o problema? Ah, mas também o filho da irmã faz, ou a filha da irmã faz. Cada um assuma-se diante de Deus. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, e nem prudentes em nossos próprios conceitos. A verdadeira prudência vem da palavra de Deus. E o Senhor quer que cada um de nós nos afastemos de toda e qualquer violação da vontade dele. Quer que nos afastemos da iniquidade. E é assustador quando fala ali em Mateus 7, quando Jesus fala que levantariam muitos falsos profetas, e ali diz que Jesus, em dado momento, fala: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E a palavra iniquidade ali, irmãos, é o mesmo significado. É a anomia, é um desprezo e violação da lei, é a não lei. Apartai-vos de mim, vocês que viveram diferente daquilo que eu mandei. Apartai-vos de mim, vocês que ensinaram diferente daquilo que eu mandei. Deus não tem compromisso com palavras de homens, com conceitos de homens. Deus tem compromisso com a palavra dele. E ali é temeroso o que Jesus disse: apartem-se. Eu não conheço vocês. Vocês desprezam a minha lei. Vocês desprezam a minha palavra. Portanto, quando lembrarmos disso, vamos lembrar de nós mesmos, para que em nenhum momento nós desprezemos a palavra de Deus, para que em nenhum momento nós sejamos encontrados entre estes que desprezam a palavra de Deus. Porque ao falar em desprezo, de repente a nossa tendência é pensarmos nos nossos irmãos que ensinam coisas que a palavra de Deus não concorda, que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Timóteo 6, 3 e 4, e não concorda com aquilo que nós também temos recebido da parte do Senhor. Talvez a nossa tendência é olhar para os de fora, mas irmãos, olhemos para nós mesmos. Olhemos para nós mesmos, para que nós não sejamos encontrados entre esses que praticam a iniquidade. Deus falou com você, eu tenho certeza disso. Não tenho dúvida disso. Deus falou, mas se você ouviu a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Aquilo que o Senhor te pediu, dê. Agora interessante que é dar para o seu próprio benefício. Impressionante. Isso dá glória a Ele e traz somente benefícios a nós. A vida em Cristo é uma vida de benefícios. Nós só temos benefícios nele. Portanto, que o Espírito de Deus nos conduza, cada um de nós pais, as mulheres, os maridos, os filhos, cada um de nós, a revermos a nossa conduta, para que não sejamos encontrados entre aqueles que praticam a iniquidade. Amém? Senhor Deus, nós sabemos, como o Senhor mesmo disse, que é o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar. É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Sabemos que o Senhor, através do Teu Espírito, nos conduz e quer nos conduzir cada vez mais para perto de Ti, a nos conformarmos com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, a vivermos a vida de Cristo integralmente, intensamente, em nossas casas, onde quer que estejamos, o que quer que façamos. Pedimos que o Senhor continue falando conosco e nos conduza, Senhor, a pastos verdejantes,
Nos conduza, Senhor querido, a revermos as nossas práticas e nos conduza ao inteiro agrado do Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias e obrigado pela Tua graça repartida em cada um de nós aqui, Senhor. Pedimos, abençoa os pais aqui, os que estão passando por dificuldades com os filhos, dificuldades em relação à disciplina, à correção, dificuldades também com aqueles filhos, Senhor, que se apartaram do Senhor. Traz esses novamente, Senhor amado, para o Teu reino, para o Teu aprisco. Nós intercedemos a Ti no nome de Jesus. Atende a oração dos nossos irmãos e irmãs aqui, Senhor. Traz os filhos que se foram de volta. Nós clamamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo, Senhor. E que possa ser, através do Senhor, ser derramado fé no coração de cada um dos meus irmãos, de cada casal, de cada família aqui, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que tudo quanto em oração pedirmos, crendo receberíamos, Senhor. Também disse que a confiança que temos para contigo é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Ouve a oração dos meus irmãos aqui, Senhor, de cada casal, de cada pai, de cada mãe, de cada filho aqui, Senhor. Nós rogamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.